E como é que nós, professores, nós, cidadãos do Vale do Ribeira, continuamos ou interrompemos o ciclo daquele discurso nocivo de que as pessoas precisam ir embora daqui para prosperar, de que aqui não tem emprego e a única forma de você prosperar é indo embora daqui, que essa é a região mais pobre do estado de São Paulo, que é o menor IDH do estado de São Paulo. A gente ouviu isso ao longo de todo o nosso processo de formação, a vida inteira. Como isso interferiu em cada um de nós? Como isso bateu na gente e a gente pensou o nosso futuro a partir desse olhar, dessas possibilidades. Então, a ideia hoje é justamente a gente pensar um pouquinho a partir de um olhar mais crítico sobre esse discurso e ver como que nós podemos desconstruir isso, dar um novo significado para a relação das pessoas com o lugar em que elas vivem. E vocês, professores, é a coisa mais fácil de entender isso, porque para a gente que, graças a Deus, ouvimos falar de uma pessoa chamada Paulo Freire, né? E Paulo Freire falava muito isso, né? Como é que a educação pode ser um tradutor da relação do homem com o seu espaço, né? Um mediador da relação do homem com o seu espaço. Se a educação não tiver esse papel, né? Não provocar esse tipo de relação, qual é o sentido, né? Obviamente que a gente entende aquela questão da escola hoje como sendo uma esponja de todos os problemas da sociedade. Parece que a gente vai resolver tudo que existe de problemático no mundo dentro da escola. Lógico que a gente compreende e entende essa questão de todos vocês. Mas eu não quero que vocês pensem na escola hoje. Eu não quero que vocês pensem na sala de aula hoje. Eu quero que vocês pensem em vocês. Em como o discurso bateu em vocês. Como é que você, quando ouviu pela primeira vez que você precisava ir embora daqui para prosperar, de que maneira essa frase marcou vocês? Quando vocês ouviram pela primeira vez, essa é a região mais pobre do estado de São Paulo, como vocês se sentiram sabendo que vocês viviam num lugar que as pessoas consideravam a mais pobre do estado de São Paulo? E o pior de tudo, nós acreditamos nesse discurso. Talvez essa seja a pior parte da história. Nós nunca vimos uma criança na rua dormindo, pedindo comida. Nós nunca precisamos andar nas ruas das nossas cidades ariscos, com medo de violência. A gente nunca precisou sair de casa com 2, 3 horas de antecedência para poder cumprir um compromisso. A gente nunca precisou andar pendurado em ônibus, em metrô. A gente nunca precisou ir trabalhar ou voltar para casa margeando rio fedendo a esgoto. A gente nunca precisou disso, mas nós acreditamos que nós éramos os pobres da história. Como é que isso interferiu no olhar que vocês desenvolveram acerca do espaço? Essas frases, esse olhar, ele estimulou vocês a pensarem ou perceberem outras oportunidades no Vale do Ribeira, a não ser aquela que você seguiu? Essas falas, essas coisas que nós ouvimos, eles contribuíram para que vocês viajassem pelo Vale do Ribeira, compreendessem esse lugar, conhecessem o Vale do Ribeira, das praias de Ilha Comprida, as cavernas de Poranga, ao centro histórico de Iguape, ao rio Ribeira, que margeia a nossa região quase que completamente. Como é que vocês desenvolveram um olhar acerca da realidade que nós vivemos a partir desses discursos? Eu queria muito que o que nós fôssemos falar hoje, gente, vocês pensassem na perspectiva de vocês. Eu sinceramente acho que hoje a gente não precisa pensar na escola, a gente não precisa pensar nos nossos alunos. Eu queria muito convidá-los a pensar em vocês. Como foi o processo de formação de vocês aqui no Vale do Ribeira, como foi, ou se você não é do Vale do Ribeira, quais foram as impressões que vocês tinham do Vale do Ribeira antes de vir para cá, o que é que vocês ouviam disso?
E como é que a gente pode pensar tudo isso que a gente ouviu e transformar em uma única coisa? Em um mundo globalizado, onde as pessoas estão ficando com a mesma roupa, usando a mesma roupa, falando a mesma língua, comendo a mesma coisa, ou seja, um mundo chatérrimo que a gente vê a partir daí, quem se destaca dentro desse processo? Quem se destaca é aquele que conseguiu valorizar e preservar a sua essência, as suas raízes. É justamente isso, gente, que move a possibilidade de alguém sair de um lugar para conhecer outro. A gente tem uma questão, gente, e eu não quero, mais uma vez vou falar isso, não quero depositar isso nos ombros da escola. Pelo menos não naquelas que vocês atuam nesse momento, mas naquelas que atuaram com vocês. E até que ponto a gente continua fazendo a manutenção do discurso? De que maneira nós, professores e professoras, gestores de educação, pessoas que atuam na sociedade de uma forma geral, de que maneira a gente pode pensar que essas 5 frases podem, de alguma forma, interferir ou bater nas nossas impressões? É possível entender como especial aquilo que nos soa comum, cotidiano? Nós, seres humanos, temos uma facilidade enorme, né, de tirar o valor daquilo que para a gente parece comum. Aquela coisa das pessoas que se acostumam com a beleza. Né? Pensar na possibilidade de você contribuir com o olhar, sobretudo de vocês, senhoras e senhores, né? Como é que a gente pode pensar que aquilo que soa para a gente como comum é especial para alguém? E esse que é especial para alguém, esse alguém pode ser uma demanda enorme, sobretudo turística, que pode consumir o que nós temos aqui na nossa região, mas na perspectiva desse processo ser capitaneado por quem vive aqui, por quem mora aqui. Gente, desenvolver um lugar turisticamente não é um problema. Definitivamente não é um problema. Né? Basta a gente olhar para Paraty. A Globo fez isso lá e precisou única e exclusivamente do quê? De dinheiro. Certo? Aí você vai a Paraty hoje, qualquer um de vocês vão a Paraty hoje, tá lá, é um cenário maravilhoso. O lugar é lindo, tudo é maravilhoso lá. Mas o hotel que vocês vão se hospedar não é de alguém de Paraty. O hotel que vocês vão se hospedar é de um carioca, de um paulista ou de um estrangeiro. A pousada, o restaurante, tudo que vocês forem consumir em Paraty pertence a cariocas, paulistas ou estrangeiros. A população de Paraty completamente alheia do negócio. Eles são caseiros, eles são... Eu não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam. É o papel daquela população com relação ao espaço que eles habitam. Mas eles são caseiros, eles são as empregadas domésticas, eles são as cozinheiras que atuam nos bares e restaurantes. É isso que eles são. Sabe por que eles são tudo isso? Porque o dinheiro do investidor chegou naquele lugar antes daquelas pessoas entenderem do que elas eram donas. Antes daquelas pessoas entenderem a importância que a história daquele lugar tinha para o povo carioca se entender como carioca. Para a importância do manancial ecológico que tem no seu entorno, que para eles era comum. Se é comum, não tem valor. Gente, nós no Vale do Ribeira acabamos de receber uma BR-116 duplicada há pouquíssimo tempo, tá certo? Hoje, as conexões que se estabelecem entre o que acontece fora e o que acontece aqui no Vale do Ribeira, elas estão muito próximas, seja geograficamente, seja do ponto de vista digital, quer dizer, tudo está na internet, tudo... Se vocês forem no comércio de qualquer cidade hoje, o comércio do município que vocês atuam, atende bem? Atendem bem? Vocês sempre vão fazer essa cara. Vocês sempre vão fazer essa cara. Não atendem bem. E vocês sabem por que não atendem bem? Porque eles não são treinados? Todos têm possibilidade de fazer cursos. Eu acompanhei alguns lugares, algumas
algumas empresas aqui que dão esse tipo de treinamento para os seus funcionários. Mas sabe qual é o problema que eles vivem? Esse atendente do balcão, esse atendente que geralmente é o que menos atende bem as pessoas. O problema deles é o seguinte: isso daqui que eu estou fazendo é passageiro. Porque esse daqui é o lugar mais pobre do estado de São Paulo e eu vou embora daqui. É passageiro. Ninguém consegue entender a relação dele com o território a partir da possibilidade de se construir o futuro aqui. Muitos dos senhores e das senhoras, eu tenho a mais absoluta certeza, são professores porque amam ser professores. Nasceram para ser isso. Nasceram para poder contribuir com a possibilidade das outras pessoas terem uma visão mais ampliada acerca do mundo que elas habitam. Mas muitos dos senhores e senhoras foram levados, e isso em qualquer profissão, tá, gente? Não estou falando só professor. Foram levados a fazer essa escolha porque não viam possibilidade de ir embora. Então a gente tem que conviver com essa frustração, né, de não ir embora, e viam nesse segmento uma possibilidade de você ter um trabalho, simplesmente. Porque o discurso que nos foi feito, que nos foi imposto, foi muito problemático. É difícil a gente conseguir vislumbrar futuro, a gente sonhar com o futuro, a gente construir e trabalhar na perspectiva do futuro, se você não acredita no espaço que você habita. Se você não foi levado a ter confiança nessa possibilidade. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Gente, o Vale do Ribeira passou por 2 ciclos econômicos muito importantes. O ciclo do ouro, que foi o primeiro ciclo econômico nosso, e o ciclo do arroz. No ciclo do arroz, eu sei que muitos dos senhores e das senhoras sabem, porque a gente já conversou sobre isso, mas no ciclo do arroz aconteceu talvez o maior problema que o Vale do Ribeira vive hoje. Entre 1830 e 1845, 1850, foi aberto em Iguape um lugar chamado Canal do Valo Grande. Vocês devem já ter visto, né? É esse daqui, ó, gente. É este canalzinho aqui, que esse negócio não está funcionando. Ah, ele não pega aqui. Esse canal aqui, ó. Esse canal, ele é um canal artificial que separa Iguape do Rocio, tá? Ele foi criado, ele foi aberto com 2 metros de largura, 2 de profundidade e 2,3 km de comprimento. Isso daqui não existia, tá? Iguape era uma cidade só. Os fazendeiros de arroz, na perspectiva deles conseguirem atingir o porto e cortarem caminho da produção, porque o Vale do Ribeira inteiro produzia arroz. Gente, para eu falar uma coisa para vocês, em 1850, auge do ciclo do arroz da nossa região, das 10 maiores fortunas do estado de São Paulo, 7 eram de fazendeiros do arroz da nossa região. Tinha um cara chamado Eurico Moutinho com 32 engenhos. Iguape tinha gabinete de leitura, casa de ópera, teatro municipal, o porto, vice-consulado português, tudo isso na nossa região. Uma das regiões mais promissoras do estado de São Paulo durante aquele período. Em razão da abertura desse canalzinho de 2 metros de largura, foi a primeira grande obra hidráulica do estado de São Paulo. Esse canal de 2 metros ofereceu a possibilidade do Rio Ribeira chegar no mar 60 quilômetros antes da sua foz. Até eu, que sou um idiota, iria cortar caminho, né? Imagine se o rio não fez. E aí, o fluxo de água do Ribeira, aqui no canal do Valo Grande, em 10 anos, o equivalente a 2 quarteirões de Iguape foram para dentro d'água, para vocês terem uma ideia. Esse canalzinho de 2 metros de largura, hoje tem 250, 300 metros de largura, que separa Iguape do Rocio. Todo o sedimento que a água arrancou na passagem, ela depositou exatamente, aqui era o porto que transportava as nossas mercadorias, a produção do arroz. 6 navios carregados de arroz por semana saíam daqui para os portos do Rio de Janeiro e da Europa. Ganhamos prêmio de melhor arroz do mundo. Era uma região próspera. Quando eles abriram o canal do Valo Grande, a água começou a passar e os sedimentos se acumularam exatamente aqui onde tinha o porto, e os navios não tinham mais profundidade para trafegar aqui, e o porto de Iguape fecha em 1860.
A única porta de entrada e saída da nossa região, que era o Porto de Iguape, fecha em 1860. A BR-116, que devolve para a gente a possibilidade de a gente ter acesso aos outros lugares e dos outros lugares nos acessar, ela só foi inaugurada em 1959. Gente, a gente está falando de 100 anos do mais absoluto e completo isolamento geográfico, econômico, aqui na nossa região. Esse isolamento geográfico possibilitou que hoje nós tivéssemos a maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada do planeta, o maior acervo arquitetônico tombado do início do processo de colonização. Só em Iguape são 300 imóveis construídos sob o método construtivo arcaico português de pedra e cal, sem falar em Cananéia, sem falar em Iporanga, sem falar em Eldorado, e uma quantidade imensa de patrimônio histórico construído que nós temos na nossa região. Culturas tradicionais, quilombolas, caiçaras, indígenas, comunidades inteiras preservadas. Isso que nós temos aqui no Vale do Ribeira não tem em nenhum outro ponto da faixa litorânea brasileira do Oiapoque ao Chuí. Na quantidade, na proporção e na diversidade das manifestações, não existe algo parecido no Brasil hoje, e isso se deu em razão do isolamento. Mas como foi esse isolamento para a nossa população? Aquele discurso que vocês ouviram em sala de aula das professoras, do papai e da mamãe, dos tios, de que você tinha que ir embora daqui para prosperar, que a única forma de você prosperar era saindo daqui, que era a região mais pobre, que tinha que ir embora daqui de alguma forma e tudo mais, ele tem origem exatamente na abertura do canal do Valo Grande. Nossa região não tinha mais como vender suas mercadorias. Tinha que ir embora daqui. Não tinha mais emprego, não tinha mais nada. E isso está absolutamente correto, mas um reflexo desse momento. A BR-116 devolve para a gente a mobilidade, devolve a internet, devolve para a gente a acessibilidade, devolve um monte de coisa, mas a gente continua reproduzindo o discurso do tem que ir embora, da região mais pobre, e de não sei o quê, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e tudo isso que foi muito doloroso para cada um de nós ouvir. Patrimônio histórico preservado, culturas tradicionais, bens naturais, patrimônio arqueológico, saberes e fazeres, né, que são os bens imateriais, muito presentes e preservados na nossa região ainda hoje. E aí, gente, é que eu venho com este conceito para vocês, senhores professores e professoras que estão aqui conosco hoje, educadores, enfim, esse conceito. Eu não sei se vocês já ouviram falar antes sobre economia criativa. Eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque economia criativa hoje, gente, talvez seja uma das maiores e mais importantes possibilidades de desenvolvimento para a nossa região. Sabe por quê? Porque ela identifica as questões, as oportunidades e usa da criatividade como vetor de desenvolvimento. Teatro, música, dança, cinema, artesanato, gastronomia, turismo, tudo isso advém de um processo chamado economia criativa. E pensar hoje na possibilidade de utilizar o território como vetor de desenvolvimento passa significativamente pela possibilidade de a gente construir com os nossos alunos a possibilidade deles enxergarem o seu espaço de uma maneira muito mais ampla do que a escola que nos formou fez com que nós enxergássemos. É muito doloroso ainda a gente perceber, dentro do próprio contexto da nossa região, o total desconhecimento que a própria população tem da sua própria história. A escola brasileira tem esse problema, né? Nós fomos formados nela. E a gente sabe que a gente estudou mitologia grega em sala de aula, mas não estudamos a história do lugar que a gente vive. A gente falou do rio Nilo em sala de aula e nós não falamos do rio Ribeira. A educação que nos formou sempre para olhar para fora, né? E nunca perceber o seu entorno. E é justamente nesse entorno que estão as oportunidades em nome de Jesus. Eu ouvi um amém? É justamente na possibilidade de a gente encarar com um olhar
mais abrangente, que a gente consegue perceber isso. Eu queria mostrar para vocês um exemplo disso. Esse daqui é um trabalho que nós estamos fazendo, gente, lá no Sebrae, que é de formação de artesãos. Nós trabalhamos em Iguape e Ilha Comprida com 54 artesãos nessa primeira fase. E aí eu quero mostrar para vocês os trabalhos que eles nos apresentaram no primeiro dia que nós nos encontramos. O que vocês acham desse trabalho? Hã? O que é que eles falam sobre o Vale do Ribeira? Gente, você compra uma bolsa dessa daqui na feirinha de Ilha Comprida e você compra uma bolsa dessa daqui na feirinha de Ribeirão Preto, de Campinas, do Quinto dos Infernos. Ninguém sai de casa para comprar algo que já tem em casa. Quem compra artesanato, quem consome cultura, quem participa desse processo, a gente está relacionado a pessoas que desejam e não pessoas que precisam. E a gente precisa levar isso em consideração. Vejam o artesanato que os artesãos da nossa região apresentaram lá de Iguape e Cananéia, quando eles chegaram. E aí a reclamação era, não vende, porque não dá, porque não vende, não sai, não sei o quê. Fazia um negócio desse, deixava na banquinha da feirinha lá deles, 3, 4 meses para vender uma peça. E aí, a gente começou a falar com eles justamente isso. O que vocês acham de usar a história, a cultura, o território que vocês vivem como inspiração para a produção artesanal? Olhem na pessoa que fazia... Tá vendo como o fone ia ser importante? Olhem a pessoa que faz esse trabalho aqui. Depois a gente deu 15 dias para eles e eles produzirem, usando as técnicas que eles já sabiam, eles tinham que produzir produtos inspirados na região. Olhem isso, gente. As mesmas pessoas. Aquela mulher das bolsas lá, que ficavam 2, 3 meses o material na bolsa, na banquinha, ela começou a fazer o papagaio da cara roxa, começou a fazer o guará lá na Ilha Comprida e começou a fazer o Bom Jesus de Iguape. Não para na banca dela. E sabe o que ela precisou fazer? Ela precisou falar do território dela. Que ela tinha vergonha até pouquíssimo tempo atrás, porque ela ouviu na escola dela que era o território mais pobre do estado de São Paulo, que ela precisava ir embora daqui para prosperar, que ela não tinha condições de viver aqui, que aqui não tinha nada, que aqui ficou para trás, que aqui blá e blá e blá, e toda a porcaria que nos foi imposta. Então ela não conseguia perceber no seu próprio território o valor que ele tinha e agregar esse valor para o artesanato. Quem compra uma peça de artesanato, ela não compra só para colocar em cima da estante. Quem compra uma peça de artesanato, compra para se exibir. Vai chegar o amigo em casa e veja, esse daqui eu comprei lá em Iguape, lá tem o Bom Jesus de Iguape, porque o Bom Jesus de Iguape tem 300 e poucos anos, que é uma imagem milagreira, que parou na praia. Quando o artesanato ele vem acompanhado de história, quando ele vem acompanhado de cultura, de tradição, mesmo que ele seja feito em técnicas absolutamente atuais, mas se ele traz com ele a história, ele ganha uma outra dimensão. Não só na impressão que a gente tem sobre esse artesanato, mas no espaço que ele vai ocupar dentro da nossa casa. Então, pensar na possibilidade de trabalho... Olha isso, gente! Olha o que a gente tem de inspiração e como isso pode refletir no nosso artesanato. Não tem uma cena dessa que não seja da nossa região. E como ela pode interferir na produção artesanal, na gastronomia, na possibilidade que nós temos de abordar isso como um negócio, senhoras e senhores. Hoje, tem um segmento chamado turismo pedagógico, eu não sei se vocês conhecem. Escolas como Santo Augusto, lá em São Paulo, Colégio Bandeirantes, aquela turma que paga 25 mil reais por mês para ter um filho em sala de aula. Aquela galera, eles estão vindo para cá, para a nossa região, moçada, com ticket, criança de 12, 13 anos com ticket médio de 700 reais por dia, para vocês terem uma ideia. Olha a oportunidade
né? Essas escolas, elas vêm para passar Ilha Comprida, Cananéia, Iguape, para estudar meio ambiente, para estudar Lagamar, para estudar história, Sambaqui, eles vêm aqui para estudar. Muitos desses grupos precisam trazer guia de fora, porque não tem guia na nossa região para atender a demanda necessária. E sabe o que os nossos jovens estão fazendo nesse momento? Reclamando que eles têm que ir embora daqui porque aqui não tem emprego. Porque foi assim que eles foram ensinados a pensar sobre o seu território. Foi assim que nós fomos ensinados a pensar sobre o nosso território. A oportunidade, ela está diretamente ligada à possibilidade que você tem de detectar a oportunidade, né? Então, olhem isso, gente. Olha o bananeiro. Essa moça aqui, ela fazia Mickey e Minnie e vendia na barraquinha dela. Quem vem na Ilha Comprida para comprar um Mickey, em nome de Jesus? Não há sentido. Quem quer um Mickey vai na Disney. Não vem comprar na Ilha Comprida. O que você pensa de você se inspirar? Ela fez o primeiro bananeiro. Gente, da Fei Banana, que aconteceu em Pariquera, que ela criou essa peça, até hoje ela não conseguiu parar de fazer. Ela não conseguiu parar de fazer. Porque as pessoas se identificam. As pessoas que querem comprar levam para casa. Isso daqui eu trouxe do Vale do Ribeira. Sabe onde que é o Vale do... Aquela bolsinha que eu mostrei lá para vocês, parece que é do Vale do Ribeira? É de qualquer lugar. Só que vocês, senhoras e senhores, professores que atuam em sala de aula na nossa região, podem contribuir não com base no que eu estou falando, mas com base no impacto daquele discurso sobre vocês. Por isso que no começo eu falei que eu queria muito... Olha essas possibilidades aqui, gente. A gente está mostrando aqui empreendedores daqui da nossa região. Essas pessoas, às duras penas, elas conseguiram perceber que o território dela não era ruim, como a gente falava para eles que eram. Que o território dela dava a possibilidade dela se desenvolver, sim. Como? Eu gosto muito desse exemplo porque ele está muito relacionado com a nossa região, né? Porque o que ele encontrou lá, o que eles encontraram lá, é algo que é muito produzido aqui na nossa região. Numa comunidade empobrecida, que mal conseguia escoar a sua produção, que tinha dificuldades enormes para isso. E aí, é aquilo que eu falei para vocês. A gente educar as pessoas, contribuir com uma educação que perceba o território de uma maneira diferenciada, vai oferecer a possibilidade das pessoas detectarem as oportunidades de uma maneira muito mais rápida. Aqueles jovens que falam que vão embora daqui porque aqui não tem emprego, 99% o faz justamente porque não consegue perceber no seu próprio território possibilidades. Olha o que essas pessoas fizeram. Eles só cruzaram tecnologia com tradição.
Eles usaram aquilo que eles já tinham ali naquele lugar e atribuíram para aquele produto uma nova forma de enxergá-lo, uma nova forma de vê-lo. Continua sendo uma produção artesanal tradicional, ela continua dando a possibilidade das pessoas terem um pote de água, ter um vaso de planta, mas ter uma caixa de som. Ter uma caixa... Esse tipo de detecção, ele não consegue se estabelecer quando as pessoas elas não são predispostas a ter um olhar mais apurado acerca da sua realidade. E a escola tem um papel enorme nesse processo. Não, a gente não quer atribuir novas demandas para a escola. Não, a gente não quer atribuir mais material e mais coisas, mas a gente quer que vocês entendam que assim como isso incidiu de maneira muito negativa na forma como vocês viram o seu território, a gente tem o compromisso de pensar na possibilidade de reverter esse discurso ou de não fazer a manutenção desse discurso. O papel que isso desempenhou nas nossas escolhas foi fundamental para a gente saber o que a gente queria da vida, né? Do que a gente pensava do futuro, da nossa felicidade. Isso está relacionado com algumas frustrações, isso está relacionado com aquela vontade que a gente tem de ser um artesão, mas não teve coragem, com aquela vontade de ter um restaurante, mas não teve coragem porque falaram para a gente que esse daqui era o lugar mais pobre. Por que eu vou fazer um restaurante aqui? Você vai em Iguape, por exemplo, onde a tradição culinária é caiçara, à base de peixe, à base de farinha de mandioca, à base de frutos do mar, à base de tanta coisa. E aí, uma pessoa ali de Iguape, sobra uma grana, vou abrir um negócio. Sabe o que ele abre? Sabe o que ele abre? Basta ir Iguape na praça e vocês vão saber o que ele abre. Ele abre uma pizzaria. Porque na cabeça dele, aquilo que ele come em casa, o peixe frito, o peixe seco com banana, o bolo de roda, tudo aquilo ali, não vai ser interessante para ninguém. Lógico, a gente não trabalhou os valores que isso tinha do ponto de vista histórico-cultural. Então pensar nessa questão está muito relacionado a isso. E aí, só para eu finalizar, eu queria muito que vocês conhecessem, eu quero me comprometer com todos e todas, a partir da assinatura e das inscrições de vocês, eu vou me comprometer de mandar esse material aqui para vocês terem acesso, tá bom? E esse daqui diz respeito a um plano regional de economia criativa, que é o plano da Agosto Cerdo Ribeira, que foi desenvolvido aí na nossa região, e ele serve e pode inspirá-los muito para tratar desse assunto, tá, gente? E é por isso que eu vou contribuir depois e mandar isso para vocês. Bem-vindos ao Vale do Ribeira, uma área mágica, com cerca de 16 mil quilômetros quadrados no coração do estado de São Paulo. Uma região que abriga a maior faixa contínua de Mata Atlântica do país e de uma diversidade cultural que mescla diferentes culturas e tradições, formado por quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, indígenas, japoneses, libaneses, portugueses e tantos outros que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Além disso, nossa região conta com uma reserva hídrica estonteante, praias tranquilas e cercadas por belas paisagens, o maior conjunto arquitetônico tombado de São Paulo e uma gastronomia fora do comum. Valentes, um apelido carinhoso adotado por essa gente que faz o Vale do Ribeira acontecer, um povo que redescobriu seu valor, seu lugar e os 1000 motivos do porquê da Agosto ser do Ribeira. Para tornar tudo isso ainda mais potente, a região do Vale do Ribeira foi palco do primeiro Plano Regional de Economia Criativa do Brasil, por iniciativa do SEBRAE e realização da Garimpo de Soluções, consultoria de atuação global, especializada em economia criativa e desenvolvimento territorial. Foi através de uma metodologia única, envolvendo escuta da população, que revelou a alma do território, encapsulado em produtos, serviços e vivências fascinantes. Ao todo, foram realizadas 106 entrevistas em profundidade, oficinas com 250 cidadãos, 12 mil quilômetros percorridos e meses de leituras, debates e articulações. Um plano estratégico com 25 ações práticas, com foco em turismo, artesanato, gastronomia e outros atrativos.
Nossos parabéns a cada um dos 481 mil habitantes dos 22 municípios desse território mágico, onde a criatividade e a resiliência são parte do DNA que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Valorize cada vez mais os nossos produtores, artistas, artesãos, trabalhadores, empreendedores e fortaleça o Vale. Vamos fazer parte deste movimento, porque dá gosto ser do Ribeira. Não há possibilidade, não há a menor possibilidade de a gente acreditar em transformação, em desenvolvimento que não passe por ação educativa. Eu não acredito em desenvolvimento que não passe por ação educativa. Eu não acredito em desenvolvimento que não entenda o chão da escola como fundamental para o processo de ressignificação. Nós somos prova disso. As escolhas que nós fizemos, os caminhos que nós levamos, todas essas possibilidades se deram a partir daquilo que a gente ouviu falar sobre quem somos e onde habitamos, né? Eu gostaria muito de poder ter contribuído para vocês plantar a sementinha da ressignificação aí atrás, me colocar à disposição de vocês via Sebrae para o que vocês precisarem e nós pudermos contribuir com ações em sala de aula, em ambiente escolar, para abordar esses assuntos de maneira mais palatável, né? E a gente não continuar reproduzindo aquilo que nos foi imposto e convidá-los a pensar na possibilidade de fazer com que as pessoas e nós mesmos acreditemos o quanto dá gosto ser do Ribeira, tá bom? Muito obrigado. Eu queria chamar o Eric agora para falar com vocês.